Olá, Marcos. Eu sou a Lavínia e, junto com a Yasmin, nós escolhemos o método empírico como tema do nosso seminário. E foi especificamente sobre o questionário da NASA, o TLX. Nisso, tivemos a qualidade de uso, assim como as avaliações empíricas e analíticas. Nós achamos pertinente abordar a história, o objetivo, a introdução, as dimensões avaliadas, passo a passo, exemplo de caso, vantagens e limitações, boas práticas, visualização dos resultados e também concluir o nosso seminário. Para começar, então, a introdução, é importante a gente definir o que seria esse NASA Task Load Index. Ele vai ser um método subjetivo para medir carga de trabalho percebida. E ele avalia o quanto uma tarefa demanda esforço mental, físico e emocional também. E ele foi criado para medir exigências de atividades críticas. Historicamente, esse método foi desenvolvido por Hart e Steveland na NASA. E ele foi aplicado inicialmente em aviação, ergonomia e operações complexas, e posteriormente tornou-se padrão em usabilidade e IHC. E ele possui duas versões, Weighted TLX e Raw TLX também. Ele tem como objetivo principal identificar o quanto uma tarefa é cansativa, difícil ou frustrante e complementa medidas objetivas, como tempo, erros e cliques também. Ele ajuda a entender por que uma interface é mais pesada do que a outra. E ele dá suporte a tomar decisões no design de interfaces também. Entre as dimensões avaliadas dele, a gente tem a exigência mental, que avalia quanto raciocínio, atenção, memória e processamento cognitivo a tarefa requer. A física também, que ela avalia o esforço físico necessário para completar a tarefa. E em HC, essa dimensão geralmente é baixa, mas continua importante. Também temos a temporal, que ela avalia a pressão de tempo sentida pelo usuário. É a percepção de ter o que fazer rápido demais ou um ritmo desconfortável. Assim como o desempenho percebido, que avalia o quão bem o usuário acha que saiu da tarefa, o esforço, que avalia o trabalho total percebido necessário para concluir a tarefa, o mental, físico, mais emocional que já citamos, e a dimensão central da carga de trabalho. E por último, a frustração, que avalia sentimentos negativos durante a tarefa, como irritação, estresse, insegurança, desconforto e também irritabilidade. Para complementar, também temos um passo a passo de como deve ser feito e aplicado esse método. E, primeiramente, no passo a passo de aplicação, nós temos que selecionar a tarefa a ser avaliada, explicar o método ao participante, também realizar a tarefa com o sistema e a interface, aplicar o questionário final, registrar os resultados, calcular o TLX e comparar entre os sistemas ou condições. Agora, já na prática, primeiramente, o usuário realiza a tarefa, responde notas para cada dimensão entre 0 a 100, e nós temos depois o raw TLX, que é uma média simples das 6 notas. O ET-TLX é um participante e indica quais dimensões mais influenciaram para ele. E tendo nisso o resultado final, que seria o índice de carga de trabalho. E agora, a Yasmin, a minha dupla, vai dar continuidade no trabalho. Obrigada, Marcos. Olá, eu sou Yasmin. Eu vou estar dando continuidade agora à apresentação. Como a Lavínia falou, né, a gente trouxe aqui um exemplo de caso. O objetivo, né, de uma tarefa, vamos supor, seja comparar login por senha versus biometria. O procedimento é: 10 usuários testam as duas formas de login e após cada tipo eles preenchem o questionário NASA TLX. Um exemplo de resultado que a gente trouxe aqui só para ilustrar vamos supor que o login por senha tem um TLX igual a 35 e o login biométrico tem um TLX igual a 20. Então a gente pode tirar como conclusão que a biometria reduz o esforço e frustração dos usuários. Isso é um exemplo de uso, né, desse questionário na prática. Continuando agora, a gente vai para as vantagens e limitações. As vantagens. É simples e rápido de aplicar esse questionário. Ele é sensível a diferenças entre interfaces. Ele é multidimensional, né? Mostra onde que está o problema. É aplicável em qualquer tipo de tarefa e tem uma ampla aceitação científica. Já as limitações, né? É porque ele é bem subjetivo, depende muito da percepção de cada usuário, né? Da experiência individual de cada um. Ele pode variar conforme o humor, cansaço e conforme o contexto que aquela pessoa está inserida. Pode ser um pouco cansativo também de responder, dependendo, né, da quantidade de perguntas, de como é feito. E ele deve ser interpretado junto a outros dados. Isso também pode dificultar um pouco. Ele também exige a padronização das instruções. Boas práticas, né? Como que a gente vai aplicar, né, esse questionário da melhor forma possível? Primeiro, combinando com métricas objetivas, né, de tempo por erros, explicar as escalas antes da aplicação,
preferir o RAW TLX para amostras grandes, usar planilhas para automatizar os cálculos e comparar condições usando análise estatística simples. Continuando, né, por fim, a gente trouxe aqui uma visualização dos resultados de um exemplo mesmo que a gente tinha falado anteriormente. A gente pode visualizar os resultados do questionário através do gráfico de barras por dimensão ou do gráfico radar para comparar perfis. Aqui a gente tem o gráfico, né, de barras por dimensão, comparando as duas tarefas entre senha e biometria. Aí aqui a gente tem as medições, né, do desgaste mental, físico, temporal, do desempenho, do esforço e da frustração. Aqui do lado a gente também tem um outro tipo de gráfico que pode ser utilizado, né, que é o gráfico radar, que aí vai medir aqui todos os aspectos, né, físico, mental, frustração, esforço, desempenho, temporal, e aqui mostra, né, a quantidade de esforço que a gente tem em cada um desses aspectos. O laranjinha de senha e o azulzinho de biometria, assim como nesse outro gráfico aqui. E é isso. Como conclusão, né, o NASA TLX é útil para entender esforço e carga cognitiva, melhora decisões no design centrado no usuário e complementa análises objetivas e torna a avaliação mais completa. Então, a gente achou ele um meio muito interessante de fazer essa medição. E foi essa a nossa apresentação. Muito obrigada!